Olá, professoras, olá, professores. Bem-vindo a uma grande novidade, o nosso programa de formação de professores, o programa Multiplica SP. Ele vem aqui trazer a força da nossa rede, dos nossos profissionais da educação, para empoderar vocês, os nossos professores. Você pode escolher dois papéis. Os professores experientes que querem ser os facilitadores dos encontros vão ser os multiplicadores, para você facilitar os encontros com os professores da rede. Vocês, professores cursistas, podem trocar a sua ATPC para estar nos encontros com os multiplicadores. São encontros síncronos e em grupos pequenos, isso é muito importante. São encontros gostosos e o poder deles está na troca de experiências, numa troca horizontal, nada de cima para baixo, de fora da rede para dentro da rede. O poder está com a gente. Então, toda essa formação é baseada em troca de experiências. Tanto multiplicadores quanto cursistas falam bastante, trocam as suas experiências bastante. Isso é muito importante. Então, professora, então, professor, vem com a gente. Vem para o Multiplica SP trocar experiências com os nossos encontros síncronos, em grupos pequenos, trocando experiências com os nossos colegas. Vem! Olá, professores, professoras, sejam todos bem-vindos aí a mais uma formação sobre os temas contemporâneos transversais. Hoje o nosso tema será cultura digital. Mas antes de mais nada, vamos falar aqui sobre um tutorial do programa Multiplica SP #professores. Então aparece para vocês aí um informativo sobre o programa que já está com inscrição abertas, tá? Os editais já constam lá no site da EFAP. Então vamos diretamente aqui ao tutorial, tá? Então acessando o tutorial, vocês que consta no site da EFAP, também na própria sede tem várias informações. A gente, por exemplo, vai explorar aqui a inscrição tanto do professor multiplicador, mas também vamos explicar aqui a inscrição do professor especialista em currículo. Então, observem, por exemplo, que ao acessar a Secretaria Escolar Digital, os dois perfis já estão lá disponíveis para que vocês possam, por exemplo, optar pela inscrição, tá? Então, vamos ao passo a passo. Acessou a sede, você tem aí no lado esquerdo uma barra de menus e aí no menu EFAP, né, clicando, vai abrir as seguintes opções de inscrição. A inscrição para o formador DE, que no caso é o professor especialista em currículo, e a formação, aliás, e a inscrição para o professor multiplicador. Então, é importante, por exemplo, optar de forma adequada nesse momento da inscrição. Então, uma vez que você fez a opção, né, você vai conferir aí os dados, né, que aparecem, portanto, nos campos. Então, é um momento importante de conferência, verificar se está tudo certinho, CPF, RG, o seu DI. E aí, estando tudo certo, você vai dar a sequência, tá? Então, vai fazer a inscrição, selecione nesse momento o professor multiplicador. Nós estamos aqui explicando agora sobre o perfil do multiplicador. Depois, no próximo slide, é importante também acessar lá no edital que consta no site da EFAP algumas informações, caso você ache relevante. Então, tem aí as informações, por exemplo, relacionado ao tema, né, que o professor vai optar. Então, vejam só, tem aí esses campos para ser preenchidos, então é necessário preencher os campos, conferir se está tudo ok, inserir o link do currículo, pode ser o Lattes ou o LinkedIn, e também inserir um vídeo, tá? As instruções sobre o vídeo constam no edital que está no site da EFAP. Então é importante vocês acessarem aí o edital, dar uma lida.
ver as orientações para poder inserir o vídeo certinho. Esse vídeo ele precisa ser gravado, constar o link no YouTube para que depois possa ser devidamente avaliado. É importante também, nessa opção, escolher os temas, né? Então são vários temas. Esses temas estão relacionados à etapa de ensino, ao componente curricular. Então, observem aí o que consta, por exemplo, em tela, em relação à disponibilidade, caso seja necessário, para trabalhar em diretoria de ensino, se você está em processo de aposentadoria, se você está de acordo com as informações exibidas em relação ao próprio edital. Então, tem esses campos de sim ou não, que daí, no caso, no processo de inscrição, você pode avaliar. Bom, depois disso, nós temos aí um campo que é de suma importância também, que está relacionado... Só um instante. Que está relacionado a outros dados, né? Observação, se a informação relacionada no campo 1, se estiver atualizada, você tem que inserir o seu currículo, portanto, atualizado. E, por fim, verificar se os dados estão todos corretos. Uma vez feito isso, então, você pode... gravar, né, gerar o relatório, e caso tenha algum campo que, por exemplo, seja necessário editar, basta clicar, por exemplo, aí nesse ícone de lápis ou de caneta e voltar, por exemplo, editar. Então, se caso ocorreu algum equívoco na hora do preenchimento, é possível editar a inscrição. Bom, depois os mesmos passos ocorre para a inscrição do processo seletivo do formador DE. Então, agora o formador DE, que é o professor especialista em currículo. Então, ele também vai acessar a sede lá na mesma barra vertical de menu da EFAP. Também tem lá, então, o formador DE, que é o professor especialista em currículo, vai acessar os campos, vai verificar se os dados estão plenamente corretos, estão certos. Vai verificar também a sua inscrição por meio das etapas de ensino, os componentes, né, as etapas que na verdade são os temas, o componente, vai verificar se está tudo correto, também vai inserir aí o seu currículo, né, então é importante observar cada caixinha. Feito isso, vai gerar também o seu comprovante. E caso seja necessário também realizar algum tipo de edição, caso algum campo esteja incorreto, é só voltar a editar, salvar e gerar o relatório, ok? Bom, então, na verdade, é dessa forma que é possível fazer a inscrição aí para o programa Multiplica SP. Bom, agora nós vamos dar continuidade então aqui, falando um pouquinho mais sobre os temas contemporâneos transversais. Hoje nós vamos falar sobre cultura digital. Eu sou o formador Ademir, sou um homem alto de 1,78 m, tenho cabelo cortado à máquina, barba desenhada, sou um negro de pele clara. Estou aqui no estúdio, estou vestindo um colete preto, uma manga longa preta por baixo, mas não estou sozinho. Está aqui ao meu lado também duas outras formadoras que vão contribuir nessa formação. Olá, formadora Kátia. Olá, formadora Ana. Olá, Ademir. Bom dia. Bom dia, professores. Sejam bem-vindos a mais essa formação. Hoje falando de um tema super importante, né? Cultura digital, trabalhando os grandes temas da educação, né? Contemporânea. Então, quero fazer minha autodescrição. Meu nome é Ana Laura, sou formadora EFAP. Hoje estou utilizando uma blusa vermelha, calça jeans, tênis preto. Sou uma mulher de pele clara, olhos verdes, tenho cabelo no ombro, loiro. Uso óculos e a minha armação do meu óculos é preta. Kátia, é com você. Ah, que linda autodescrição, gente. Bom dia a todos, que delícia estarmos aqui mais uma vez nessa manhã. Eu sou a formadora EFAP, sou uma mulher branca, 1,60 m, cabelos curtos, loiros acinzentados, tenho olhos castanhos, também uso óculos. Hoje estou usando uma roupa preta com uma camisa rosa, entre rosa e preto numa echarpe também aqui. Que delícia! Vamos começar falando sobre isso, né? Vamos começar falando Ana, sobre isso. Muito bom. Bom, nós temos aí na tela nosso conteúdo e objetivo de hoje, não é isso? Sim. Temos aí então a cultura digital
e o objetivo nosso é refletir sobre o uso da tecnologia de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Sim, e daí temos aí a questão do diário de bordo, né? O vídeo aí para que a gente possa falar um pouquinho desse diário de bordo. Vamos nele? Vídeo com animação, fundo branco, uma imagem de microfone no centro da tela, escrito: chegou a hora de separar os materiais. Imagem de uma caixa de presente pequena, escrito: vamos. Se transforma em uma caixa maior, escrito: anotar. Escrito: diário de bordo. Aparece em duas mãos e puxa para baixo a tela. Escrito: é um importante instrumento de registro, reflexão sobre as práticas e também para se pensar na própria aprendizagem. Metodologicamente, é uma importante ferramenta para a avaliação de aprendizagem dos estudantes. O diário de bordo auxilia a colher as evidências do trabalho, na sistematização, a organizar as ideias. É um instrumento de registro diário, anotar o local, dia e horário, descrever a atividade e os comentários significativos. Promove hábitos de reflexão e de escrita. Vamos lá? Que joia! É isso aí, né, Sim, Ana? o diário de bordo é super importante. Né? É uma ferramenta super importante para que o professor possa aí observar a evolução dele e o que ele adquirir de conhecimento conforme vai passando o tempo, né? Perfeito. E quando a gente sistematiza, né, que a gente escreve, isso faz toda a diferença ali para a gente guarda melhor. Se apropriando. Bom, falar em guarda melhor. Vamos pensar e desenvolver a cultura digital. Como é que a gente faz isso, não, Ana? Sim, vamos passar para a primeira pergunta disparadora? Bora lá. Então vamos lá. Então a gente tem uma pergunta para vocês aí, como desenvolver a cultura digital nos espaços e tempos escolares. Quais são as formas, né? Qual é a intenção de desenvolver essa cultura escolar nesse espaço escolar? Né? Essa cultura digital dentro desse espaço escolar. Então, é uma pergunta disparadora, vai estar à disposição para vocês. Vão colocando no chat, vamos trocando essas informações e a gente vai conversar um pouquinho sobre qual espaço, qual é o tempo escolar e qual é essa cultura digital que tem que estar inserida dentro desse tempo e espaço escolar. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Joia, bora lá. Olha, tem aqui uma pergunta, Ana, já sobre a cultura digital. É funcional? Olha que legal. E aí? A cultura digital, ela é funcional. Você trabalha ela em todos os aspectos da educação, em todos os componentes, ela permeia todos os componentes. Então, ela é funcional. Só que o nosso estudante, ele precisa entender esse mundo da cultura digital, ele precisa ser letrado digitalmente por nós professores, para que ele possa compreender toda essa questão desse letramento, desse mundo digital que o acompanha, para fazer bom uso. Maravilha. Vamos para a sensibilização? Bora lá. Imagem de um relógio com fundo branco e ponteiros pretos. Escrito: cada minuto conta. Título da nossa storytelling: cada minuto conta. Imagem: sala de aula, alunos sentados com a mão levantada e professor à frente. Escrito: professora Nete. A professora Nete iniciou a aula explicando sobre a atividade. Os estudantes deveriam resolver o problema no plano de coordenadas, individualmente em suas mesas. Eles tiveram que traçar certos pontos para mostrar os contornos de um estádio hipotético. Após as explicações, a professora perguntou quem gostaria de compartilhar sua resolução. A estudante Cadeixa levantou a mão e foi para a frente apresentar sua resposta. Fotografia: crianças em uma sala de aula sentados enfileirados, olhando para frente, escrito: tempo ocioso. Geralmente não acontece muita coisa enquanto um estudante mostra seu trabalho. A colega se levanta, vai até a lousa e os demais se sentam e aguardam a apresentação. Os 30 segundos ou 1 minuto, enquanto o estudante se organiza para a sua apresentação, são desperdiçados? Enquanto Cadeixa apresentava sua resolução, a professora percebeu que os estudantes não haviam entendido os conceitos para a realização da atividade. Então, resolveu levá-los para outro espaço da escola e tornar a atividade mais concreta. Quando a estudante finalizou a sua apresentação, a professora Nete convidou os estudantes para irem até a quadra. Fotografia: em um corredor, 3 adolescentes conversando. Escrito: tempo de aprendizado.
Enquanto caminhavam pelo corredor da escola, organizou rapidamente a mudança de espaço com a coordenadora. Foi possível naquele momento e rapidamente, pois o espaço não estava sendo utilizado. No corredor, a professora propôs alguns desafios para que chegassem na quadra e representassem os eixos X e Y e fossem construindo situações e resoluções coletivamente. Fotografia, quadra escolar e crianças fazendo atividade física. Escrito, conceitos vivenciados. Alguns estudantes escolheram representar a resolução que a colega apresentou. Outros foram descobrindo os eixos X e Y, visualizando-os na quadra e representando-os em suas posições. A professora realizou intervenções nas construções coletivas e propôs novos desafios que iam sendo visualizados por todos. Os conceitos foram sendo vivenciados e a professora percebeu a oportunidade de aprendizado. Fotografia de mãos unidas e imagem de um relógio em sobreposição em cima das mãos. Escrito, tempo e liquidez. Pensar o tempo de aprendizado significa considerar todos os momentos em que estamos desenvolvendo as atividades e as relações que se estabelecem entre elas, percebendo o quanto cada segundo se torna importante no dia a dia para desenvolvermos nosso trabalho. O tempo se esvai por nossas mãos. Fotografia de tintas misturadas. Escrito, esvair. Ainda que esse tempo se esvaia, mas está em nossas mãos decidir o que fazer com ele. Fotografia de lápis de cor. Escrito, vamos escrever novas histórias. Convidamos vocês para escrever novas histórias, desenvolvendo cultura digital inclusiva. Vamos lá? Muito bem. Vamos aí, então ao próximo slide, falando da formação de professores, né? A resolução 1 traz aí uma concepção bem interessante da formação continuada, que nós colocamos aí foco no conhecimento de conteúdo. Então é fundamental que o professor conheça o seu próprio conteúdo, o que ele ministra, mas que continue também se atualizando, também estar antenado com o uso das metodologias ativas, como métodos, né, em relação ao processo de ensino-aprendizagem, mas não só metodologias ativas, mas metodologias de aprendizagens no geral. E principalmente com o trabalho colaborativo entre pares, que inclusive isso também está relacionado com o programa Multiplica SP Professores, né? Então é extremamente fundamental ficar atento aí com a resolução 1, no slide de referências está citada a resolução e, portanto, depois vocês podem acessar com mais calma. Falando um pouquinho da competência 5, nas competências que constam no currículo paulista, a competência 5, ela tem uma abrangência maior em relação à questão da cultura digital, porque, por exemplo, eu vou pegar aqui os 3 primeiros verbos que diz compreender, utilizar e criar, né? Então, tudo isso os estudantes eles acabam fazendo, eles vão aprender, né? Vão compreender, mas vão utilizar e vão criar. Então, quando nós falamos de cultura digital, está tanto relacionado no sentido de aprender, consumir, mas também produzir, né? Então, os estudantes também são produtores de conhecimento digital. E para isso, né, no processo de ensino-aprendizagem, a gente precisa mostrar para os estudantes que isso precisa ocorrer de uma forma reflexiva, ética, né, porque toda essa produção ela também tem impacto social. Bom, e aí nós vamos então para a definição de competências, que diz o seguinte, que é a mobilização de conhecimentos no sentido de conceitos e procedimentos, né, habilidades no sentido de práticas cognitivas e socioemocionais e atitudes que são valores, quer seja positivos, no caso a gente está considerando valores positivos que o estudante gera, uma vez relacionado à cultura digital, para resolver demandas complexas, quer seja na vida cotidiana, mas no pleno exercício da cidadania e também no mundo do trabalho. E aí, agora a formadora Ana vai trazer para a gente aí algumas definições, não é, Ana? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que abrange essa cultura digital. Então, temos aí na tela para vocês a questão das TEDx, que são as ferramentas, né, que mudam, promovem uma diminuição desse espaço virtual para o espaço físico. Então, é um conjunto de tecnologias que vem gerando essa diminuição entre o físico e o
espaço virtual. Então elas criam essas ferramentas, elas criam novas possibilidades de expressão, de comunicação e podem contribuir para o desenvolvimento das novas abordagens pedagógicas. Então as TEDx nada mais são do que os conjuntos de tecnologia que nos aproximam, que fazem com que a gente fique mais próximo do outro, que a gente possa trocar experiências, que a gente possa vivenciar coisas diferentes. Então eu posso conversar com a Kátia onde ela estiver. Isso é uma TEDx. Essa conversa minha com a Kátia acontece por quê? Porque eu tenho esse conjunto de tecnologias. Então esse conjunto de tecnologia, a gente saber mexer, saber utilizar esses conjuntos de tecnologia, são uma definição de TEDx. Então são conjuntos de tecnologias que vêm gerando mudanças sociais e que provocam a diminuição entre o espaço físico com o espaço virtual. E daí a gente também tem, no próximo slide, a definição, né, do TEDx ainda. Então, na educação, as TEDx têm sido incorporadas nas práticas docentes como meio de promover aprendizagens mais significativas. E ao longo das últimas décadas, as tecnologias digitais de informação e comunicação, também conhecidas como TEDx, têm alterado as formas de trabalhar, de se comunicar, de se relacionar, de aprender. Então, a gente tem essa evolução. Antigamente a gente ia à biblioteca, hoje a gente acha a biblioteca na palma da mão. Antigamente eu tinha que mandar uma carta e esperar chegar ao destinatário. Obrigada. Hoje não, hoje com uma troca de WhatsApp eu consigo falar na hora muitas vezes. Então a gente tem essa aproximação. Pelo quê? Pelos meios digitais de comunicação e informação. Então pelas TEDx. O próximo conceito. Então, os usos das TEDx têm como objetivo apoiar os professores na implementação de metodologias de ensino ativas, alinhando o processo de ensino e aprendizagem à realidade dos estudantes, despertando maior interesse e engajamento dos alunos em todas as etapas de educação, da educação básica. Então, as TEDx elas estão para apoiar realmente os professores, para que eles façam uso durante as aulas. Então, você pode trabalhar, trazer o tablet, trazer o computador, trazer um vídeo, um podcast. Então, você pode trazer esses recursos que são possibilitados pelo uso das TEDx para que você implemente na sua aula. Próximo slide. A gente tem aí a competência 5, que ela vai entrar, como o Ademir já falou lá no começo, na questão da transversalidade do currículo. Então, como eu vou compreender e criar, né, as tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva. Essa competência 5, ela perpassa todas as componentes. Então, você pode trazer a questão do uso das TEDx, a questão do uso do pensamento computacional para dentro de qualquer um dos componentes. Não trabalhar ele só no componente de tecnologia e inovação, mas perpassar ele por todas as fases de aprendizado e os componentes que nossos estudantes têm acesso na educação básica. Próximo. Então, a gente tem aí transversalidade do eixo curricular, que é baseado na competência 5. Então, a gente tem aí o eixo curricular organizador estrutural do trabalho pedagógico, integrador vertical e horizontal das disciplinas, e ele tem como premissa unificar a compreensão daquilo que está no interior dos currículos. E como essa cultura digital perpassa esse eixo curricular baseado na competência 5? Vamos ver? De forma transversal. Então, vamos falar um pouquinho dessa forma da transversalidade, Demir? Então, aí, veja só, né? De forma transversal, presentes em todas as áreas do conhecimento, destacaram que as diversas competências e habilidades com os objetos de aprendizagem variados. Então, é importante o professor estar atento que os estudantes, eles aprendem diversos objetos de aprendizagem. Vamos colocar aqui que esses objetos sejam temas para tornar mais simples e didático. E aí a gente consegue, por exemplo, direcionar esses temas para a cultura digital também. Quando você estava explicando, por exemplo, que a gente tem a tecnologia, ela vai imprimindo certo ritmo, por exemplo. Então vamos supor que eu queira explicar uma percepção sobre tempo na aula de história. Então, veja, mandar um e-mail está dentro de uma cultura digital, certo? Sim. Mas se eu mando uma mensagem do WhatsApp, qual que é a possibilidade do e-mail ser lido primeiro do que a mensagem do WhatsApp?
a tendência é que se leia mais rapidamente, que está na palma da mão. Que está na palma da mão. Mas as duas situações indicam o quê? Imprime um ritmo dentro da tecnologia, portanto, Sim. da cultura digital. Essas percepções para os estudantes faz muita diferença. Então, a gente precisa, por exemplo, estar, às vezes, relacionando os objetos de aprendizagem com a questão da cultura digital. Então, esse é um ponto. Então, sempre de forma direcionada, né, com a finalidade do quê? De desenvolver competências relacionadas ao uso. Por isso que também, quando você mencionou e fez a leitura, a gente precisa ficar atento com o interior do currículo. Né? São questões que estão ali, né, e que a gente vai trabalhando no dia a dia. E que a gente vai ver no próximo slide, né, Ademir, que tem aí. Então, a gente vai ver a cultura digital, ela se divide nos conceitos de letramento digital, né? O que é letramento digital? Eu letrar meus estudantes digitalmente, eles conhecerem todo o aparato digital que os cerca. Então, é a mesma coisa de a pessoa ser letrada, né? Ser alfabetizada, ser letrada. Então, o letramento digital é eu fazer com que ele conheça todo esse aparato. Temos a cidadania digital. O que é a cidadania digital? É eu poder me expressar de forma ética, correta, dentro dos meios digitais. E eu tenho tecnologia e sociedade. Então, como a tecnologia, ela permeia a sociedade, como ela modifica a sociedade, como que é modificado a partir da tecnologia, dessa inserção da tecnologia. Quais as mudanças que houveram na sociedade com a inserção da tecnologia? Para bem, para mal, daí cabe avaliar e ter uma conversa com esses estudantes da questão da tecnologia dentro da sociedade. Na tecnologia digital, subdivide-se nos conceitos de representação de dados, hardware, software e comunicação em redes. Daí a gente vai entrar mais na parte técnica, né, das máquinas e dos equipamentos que a gente usa. A gente vai falar sobre o que é um hardware, o que é um software, vamos falar sobre as comunicações em rede, como elas funcionam. E temos o pensamento computacional, que se subdivide nos conceitos de abstração, algoritmo, decomposição, reconhecimento de padrões. Então, o pensamento computacional é mais uma forma de pensar. Então, é a forma de programar que foi utilizada como uma forma de pensar que a gente pode usar para resolver problemas diários, não só problemas no meio da computação. E aí, professora Ana, veja só, professores, nós pegamos a competência 5, estamos aí mostrando quais são os 3 eixos que essa competência ela possibilita, por exemplo, pensar aí no processo de ensino-aprendizagem. Claro que certamente pode ser avançado um pouco mais. Mas veja, por uma questão geracional, Ana, e olha só que interessante, Kátia. Nós, professores, no geral, nós passamos por todo esse processo. Como sujeitos históricos que somos, nós fomos vendo e aprendendo essas transformações ocorrendo. Então, isso já dá uma vantagem ao professor, né? Porque sabe, veja, quando o aluno ele acessa uma tecnologia, o que está ocorrendo? O aluno, no caso, ele pode lhe perguntar, mas como isso chegou aqui? Como isso veio a ser o que é? E o professor já sabe disso, né? Então, as gerações, elas conseguem, por exemplo, ter bons diálogos no sentido daquele que sabe mais, que no caso é o professor aqui, porque viu todo esse processo de evolução, ele consegue, por exemplo, tornar isso em aspectos de aprendizagem aos estudantes e tentando, por exemplo, extrair concepções dos 3 eixos, porque isso que é fundamental. Por exemplo, esses dias eu fiz uma assinatura pelo gov.com, e agora eu tenho uma assinatura digital. Isso tem a ver com o quê? Com cidadania. Sim. Hoje as identidades, por exemplo, elas estão sendo cada vez mais digitalizadas, né, oferecida por ferramentas e tecnologia e aplicativos. Isso tem a ver com cidadania. E mostrando para o estudante que isso faz parte da vida dele, não é só um jogo, não é só usar, por exemplo, um software, né? um avatar, é muito mais do que isso. E sabe que o grande papel do professor hoje, por exemplo, dentro do contexto da cultura digital, né, e a gente tem algumas referências depois também para vocês se aprofundarem aí nas nossas referências, é realmente provocar esse conhecimento e despertar essa capacidade de autocrítica. Né? Porque, como você colocou, Ana, o uso dessa tecnologia, como é que a gente faz uso, né? E como o Ademir colocou, nós já participamos de uma construção e de um processo que a gente já conhece historicamente como é que essa tecnologia chegou até nós. Então, ora a gente sabe muito bem
tamanha positividade dela na nossa vida, quanto também questões negativas que ela pode trazer. Então, essa questão de fomentar a autocrítica do menino lá nas nossas práticas faz também bastante diferença. E a questão de considerar o conhecimento prévio que ele traz. Né? Então, os meninos nativos digitais ou não, enfim, gerações que a gente discute aí, né, Ana? A gente tem o sujeito ali. E esse sujeito, como ele é? Ele carrega um conhecimento. Um conhecimento. E é de forma inclusiva também, né? Então, às vezes, você tem um estudante com deficiência, por exemplo, e que tem um conhecimento de tecnologia que pode ali auxiliar nessa prática, né, com vocês. Então, nós começamos aqui, né, nessa tentativa aí de storytelling com as imagens áudio descritivas aí, por quê? Porque nós estamos pensando nos nossos professores de baixa visão e nossos professores cegos que nós temos na rede. Vocês têm os estudantes. Então, como é que a gente faz com que todo mundo possa pensar, quando eu tenho muita imagem, como é que ficam essas pessoas? Eu preciso, então, valorizar o auditivo, mas também eu tenho o surdo, que também precisa muito da imagem. Então, percebe que a gente precisa ir pensando em todos os pontos, numa cultura, né, que se reveste aí de muita tecnologia e que possibilita a gente criar junto com os estudantes, né? É aquilo que você falou e que o Ademir falou, a tecnologia, a gente viu a evolução. O que a gente precisa agora é mostrar essa evolução para os nossos estudantes, que muitos já nasceram nessa era digital, dentro dessa cultura digital que os cerca. Eles sabem mexer, eles sabem acessar, eles sabem navegar pelas redes sociais, sabem, mas eles sabem usar eticamente, corretamente, né? Eles sabem fazer uma pesquisa mais aprofundada, isso tem que ser conduzido por nós, professores, dentro da questão do letramento digital, dentro da questão da cidadania digital, observando todos os eixos que foram perpassados no slide anterior. E quando você traz, por exemplo, a questão do letramento digital, nós temos aí na tela o slide de cultura digital, né, que vai remeter, portanto, às relações humanas, que são fortemente mediadas por tecnologia e comunicação por meio digital, aproximando-se dos outros conceitos, como sociedade da informação, cybercultura e revolução digital. Então, nesse contexto, né, a compreensão de textos, que você estava mencionando aí, dos letramentos narrativos, sejam verbais ou não verbais, requer análise e interpretação das informações recebidas, bem como do reconhecimento dos diferentes tipos de mídias envolvidas. Sim, e é aquela coisa de você aprender o que é um post, o que esse post pode causar, qual a sensação que ele vai dar para quem vai interpretar ele, quais os tipos de interpretação que vai ter. Então, você trabalha essa questão com esse estudante, um podcast, como ele vai ser ouvido, como ele vai ser interpretado, como ele vai chegar lá na ponta. Então, você vai trabalhando essas questões. O próximo slide, a gente vai falar sobre... Na verdade, pessoal, não é tecnologia digital, tá? É TEDx. Tá? É tecnologia digital de informação e comunicação. Tá faltando aí um restinho na parte de cima. Então, o que as TEDx representam? Representam um conjunto de conhecimentos relacionados a como funcionam os computadores e suas tecnologias, em especial as redes e a internet. Muitos dos conceitos aqui compreendidos são costumeiramente tratados pela área da computação, como hardware, software, internet, sistemas operacionais, bancos de dados, entre outros. Então, a TEDx é aquilo que eu falei, é pegar todos aqueles componentes digitais, aquelas ferramentas digitais e trazer elas para dentro da educação, como forma de apoiar o professor no desenvolvimento da aula e ensinar nossos alunos a utilizar elas de maneira correta. E temos a última, que é o pensamento computacional, que refere-se à capacidade de resolver problemas a partir de conhecimentos e práticas da computação, englobando o sistematizar, representar, analisar e resolver problema. Para você programar um computador, você tem um processo. Então, o programador ele vai pensar em todos os passos dessa programação. O pensamento computacional é isso, é eu trazer todos esses passos do programador para mim resolver problemas cotidianos. Então, eu vou decompor, eu vou abstrair o que eu não preciso, eu vou fazer o reconhecimento de padrões. Isso já aconteceu uma vez, então eu já passei por essa situação, né? E eu vou fechar na melhor forma possível, que é o algoritmo. Então eu já sei como resolver, porque eu já passei por isso lá uma vez. Então eu usar todas as etapas da parte da programação para o nosso dia a dia, para resolver problemas de qualquer componente aí, e pode ser inserido também em qualquer componente. E é interessante o quanto que a tecnologia, né, nos possibilita. Eu estou na sala de aula, né, saio da EFAP e vou para a sala de aula,
E lá, o que a gente tem observado? Que muitas vezes o estudante desconhece forma simples de produzir algum texto, né? Então, ele pode conhecer, às vezes, uma ferramenta que está na mão dele que envolve games ou envolve aquilo que ele gosta, mas ele desconhece fazer um simples texto no Word, desconhece fazer uma boa apresentação no PPT. Ou como usar essa ferramenta, né? Esse game, para que ele possa utilizar de forma assertiva para o próprio estudo dele, né? Que nem a maioria dos games, muita parte é em inglês. Então, eu não posso usar aquilo que está ali para que eu possa também converter no meu estudo? Isso, né? E então, a gente vai comentando isso, né, Ana? Porque aí os meninos avançam, né? Quando a gente vai ali trazendo desafios para eles e a gente vai percebendo os estalinhos que vai dando, assim, né? Os olhinhos brilhando. Pessoal, nesse processo de aprender. O chat aqui, a gente está de olho, tá? Tô de olho aqui no chat, então, assim, obrigada pela compartilhamento de vocês aí no chat. A gente está com um tempinho curto, então a gente vai focar mais aqui. Vou passar para vocês, então, o próximo slide, que é uma atividade prática de letramento digital que a gente está trazendo para vocês. Essa atividade prática, ela consiste no estudante observar essa imagem do copo, uma imagem aleatória. Daí a gente colocou copo aí, mas você, professor, pode escolher qualquer imagem. E eles, em grupo, eles devem analisar essa imagem. E após isso, eles devem pensar num tema e, a partir dela, esse tema ele tem que ser explorado. Eles vão pensar numa criação, numa publicação, para ser divulgada nas principais mídias ou redes sociais. E daqui, quando a gente fala de mídias e redes sociais, é interessante que essa mídia ou essa rede social seja fechada só para a turma, tá? E os alunos deverão produzir aí um texto, uma imagem, que venda a perspectiva por eles defendida. Então, eles vão pensar num copo. O que eu posso trabalhar com esse copo? O que eu posso vender com esse copo? Exatamente. Né? O que eu posso trazer com esse copo? Né? O que eu posso defender com esse copo? Então, são N situações. E daí esse grupo ele vai observar as ferramentas que ele pode utilizar, tá? Para promover essa atividade, para criar um texto, uma publicação em cima dessa imagem. E após isso, né, você vai trabalhar essas ações. Eles vão apresentar, vão falar os conceitos que eles trouxeram, que eles estão defendendo, e você termina aí com uma nuvem de palavras com a seguinte pergunta: qual o poder de uma informação disseminada nas mídias? Então, você vai trabalhar toda essa questão das informações. Muito bem. Nós vamos falar novamente, então, do programa e nós vamos hoje encerrar a TPC com um vídeo acerca do programa e já deixo informado para vocês que no site da IFAP já tem várias informações. Não deixe de acessar a sede, os editais também estão lá que podem ser acessados por meio de ícone que está disponível. Vamos então ao vídeo. Agradecemos também as suas participações aí, vocês que interagiram. Sim. Estar em sala de aula é um encontro de várias coisas da minha vida, desde a minha família, desde os professores que me influenciaram, e é um encontro das coisas que eu gosto de fazer. Para ser professor assim, a gente acaba transferindo aquela nossa bagagem do que a gente passou durante a nossa formação. Eu decidi ser professora porque eu tive uma inspiração muito maravilhosa, que é a minha professora de ciências, o nome dela é Edilene. Ela tinha aulas muito diferentes das que a gente estava acostumado a ter, e eu acho isso definitivamente uma inspiração. Hoje, nas minhas aulas, eu utilizo um método que as minhas professoras utilizavam, que é de levantar a autoestima dos meus alunos, procurar saber quem é o meu aluno, o humano que tem dentro dele. Você pode escolher 2 papéis. Os professores experientes que querem ser os facilitadores dos encontros vão ser os multiplicadores, para você facilitar os encontros com os professores da rede. Vocês, professores cursistas, podem trocar a sua ATPC para estar nos encontros com os multiplicadores. Então, como que funciona? É um professor que vai ser um professor multiplicador, e esse professor vai ter uma turma com até 15 cursistas. Esses cursistas também serão professores. E esses professores, junto com esse professor multiplicador, conversarão sobre temas baseado no material digital e no resultado da prova paulista.
Qual que é o objetivo desses encontros formativos? Que a gente troque experiência, que a gente discuta metodologias possíveis para aplicação em sala de aula, com o conhecimento da própria rede. Então, o que a rede faz que super funciona, que super dá certo e que a gente pode também transformar aquele processo educativo em um processo prazeroso. O lecionar na escola, isso é um prazer para mim. É o que me dá gás todo dia para vencer, para ensinar. Nós somos, assim, pessoas que têm essa possibilidade, né? Ouvir, aprender e transformar. Um bom professor marca um aluno, e o professor não tão bom assim marca também. Então, qual é a marca que você quer deixar no seu aluno? Qual é a marca que você quer deixar na sua história? Joia, né, Ana? A gente começou essa TPC aqui nesse mundo, nesse universo, Sim, né, Ana? sim, Tecnológico aqui. Adentrando a cultura digital, né, que está atrás de nós aqui, inclusive. Exatamente. E a gente também quer encerrar com vocês, né? Agradecendo a presença de todo mundo, ressaltando que nós estamos com as inscrições abertas do curso aí de Educação Especial. Vão lá, tá acabando, gente. Vamos se inscrever, vamos participar aí do curso de Educação Especial e também demais cursos que a gente tem do currículo. Currículo em Ação, da formação base. Então, são vários cursos aí na questão do currículo em ação. Se inscrevam, estão abertos, né? Temos também aí no final uma enquete de mapeamento de interesse de ofertas de curso, então vocês também podem estar observando essas enquetes, tá bom? E ao final as referências que vocês também podem acessar para entender um pouco mais do conteúdo trabalhado nesse ATPC. E ao final também temos aí o curso do currículo em ação de nivelamento, né? E os cursos do currículo de formação básica, é isso mesmo que eu já tinha falado. Então a gente tem aí todos os slides com QR Code para ficar fácil de vocês acessarem a cultura digital, adentrando aí também o nosso ATPC, na inscrição de vocês. Então, é uma forma de vocês aí estarem se inscrevendo nesses cursos. Então, se inscrevam aí. E no final, nossas referências. E a gente quer agradecer o chat, foi um pouquinho corrido hoje, mas a gente quer agradecer todas as contribuições que vocês trouxeram no chat pra gente. E a gente se encontra no próximo TCT, no próximo ATPC, falando de temas contemporâneos transversais. Joia, gente. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. até.